Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma vez nosso estudo a respeito de Mateus 24. Hoje nós veremos, avançando na linha do tempo, a respeito do agouro da águia. É a manifestação desse poder, né, nos últimos dias, como a ilustração daquela que nós estudamos algumas semanas anteriores, né? Nós vimos que os símbolos romanos, representados pelos escudos, pelos emblemas de Roma, na, no primeiro e no segundo cerco, tem uma aplicação futura, indicando o poder de outra nação, que tentará e fará um cerco, né, por duas ocasiões, não físico, não da mesma maneira, mas esses dois cercos se repetirão. Então, hoje nós veremos e vamos identificar esse poder que traz esse simbolismo da águia, ok? E como ele tem trabalhado, tem atuado nos dias de hoje. Só, só vou desligar essa mensagem aqui. Então, para nós iniciarmos nosso estudo, nós vamos dividir em duas partes. Uma primeira parte será uma projeção muito rápida, né? Essa primeira parte vai ser mais rápida, dos sinais que vão ocorrer em paralelo à manifestação desse poder, tentando cercar o povo de Deus, tá? Vamos usar bastante texto de Ellen White, sempre dizendo já falamos sobre esses mesmos sinais, porém, que ocorreram na época de Paulo, na época dos profetas e pouco antes da destruição de Jerusalém. Agora nós vamos mostrar os mesmos, entre aspas, porém, Ellen White mostrando como profecia, que vai ocorrer ainda nos dias futuros, tá bom? Então, para iniciarmos nosso estudo, a irmã Marilanda vai orar por nós. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, seremos eternamente grata pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu Santo Espírito que atua na nossa mente, nosso coração, nos preparando para a volta de Jesus. Agradecemos também por esse momento de estudo, que o Santo Espírito possa usar o Johan para que ele possa nos orientar, esclarecer um pouco mais daquilo que nós já conhecemos. Nos dê, Senhor Deus, um estudo tranquilo, um estudo de paz. É o que te pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Nós vamos ter muito texto para ler, tá bom? Então, eu não quero limitar o acesso às referências que eu tenho para vocês, condensando, resumindo, vocês sabem que eu sempre tenho preferido compartilhar tudo. Eu sei que pode ficar um pouquinho cansativo, mas assistam de novo, interrompam um pouquinho, né? Vamos aproveitar que ao vivo a gente vai conversar depois, mas eu queria que vocês aproveitassem essas referências, tanto de Ellen White quanto daquelas que eu vou trazer, tá bom? É, vamos lá. Então, vamos só rapidamente falar a respeito dos sinais que ocorreram em relação à destruição passada e dessa vez projetando uma destruição futura, ok? É, Ellen White fala a respeito de falsos profetas, enganando o povo e levando grande número ao deserto, né? A gente comentou de que ela citou mágicos. Essa profecia também vai ocorrer nos últimos dias. Entre os sinais que nós recapitulamos foram os desastres naturais, perseguição, falsos profetas, o Espírito Santo será derramado também, seremos levados diante de autoridades, haverá uma sacudidura, as famílias serão divididas, o amor vai se esfriar em virtude da iniquidade se propagando, o pecado sendo levado ao mundo, né, e as pessoas esfriando seu amor por causa disso. Enquanto isso, o remanescente de Deus continuará preservando sua busca pela fidelidade. A pregação do evangelho vai ocorrer também como um último sinal, e aí nós vimos que a abominação assoladora surge nesse contexto, para sitiar o povo de Israel que está no mundo inteiro, e aí ocorre uma lei que vai impor esse cerco. Nós vamos ainda falar mais sobre isso com mais detalhe, e ocorre uma perseguição e esse sinal é dado para que o povo de Deus possa fugir, ok? Assim como foi o cerco de Jerusalém. Então haverá uma questão de adoração, o sábado versus esse decreto de guarda do dia da adoração falso, e haverá uma grande tribulação.
ok? Então, a gente vai recapitular aqui rapidamente esses sinais conectados com um ambiente mais futuro. Nas últimas cenas da história terrestre, graçará a guerra. Haverá epidemias, pragas e fomes. Parece que ela escreveu isso ontem, né? Ela escreveu há mais de 110, 120 anos isso. Então, imagine quão atual são as palavras inspiradas que Deus deixou para ela. As águas do oceano transporão seus limites, propriedades de vidas e vidas serão destruídas pelo fogo e inundações. Chuvas em diferentes lugares do mundo, na China, no Brasil. O fogo tomou conta de bosques na Austrália, na Califórnia, nos Estados Unidos. São questões muito recentes e latentes no nosso dia, né? Nem se fala sobre guerras, sobre epidemias e outras. As fomes aumentarão, epidemias arrebatarão milhares de vidas. Se a gente lesse isso aqui antes do ano 2020, né, a gente poderia até falar assim, mas como? Quando vai acontecer? Mas nós já passamos uma página que marcou a história deste mundo, né, uma pandemia. Ela detalha ainda e diz assim, o seu objetivo, falando de Satanás, né, é incitar também as nações à guerra, porque ele tem usado as crises para alavancar a agenda dele no estabelecimento de uma nova ordem mundial. Então, as guerras são avanços nesse objetivo, umas contra as outras, pois pode assim desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar em pé diante de Deus. Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como grande médico que pode curar todas as enfermidades, né? E aí ele vai ter uma falsificação do braço direito da mensagem do terceiro anjo, né? Assim como existe a mensagem de saúde, ele vai propor uma falsa mensagem de saúde, provendo uma pseudo-saúde para a humanidade que estará sofrendo, né, as consequências de uma novo vírus, uma nova pandemia, etc. Trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora está ele em atividade, nos acidentes e calamidades no mar e na terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo seu poder. Então, Deus está permitindo, e ele também, Jesus nos advertiu em Mateus 24, que isso é ainda o início das dores, né? Ainda não é o fim, mas ele está atuando para que o pecado e Satanás demonstrem realmente qual é a verdadeira cara, tá? Do seu plano, né? Contra o governo de Deus. Perdão. Satanás, né? Então, destrói a seara que está a madurar e segue-se fome, angústia. Comunica ao ar infecção mortal. Não foi isso que ocorreu com o Covid-19? Ele preparou, a gente sabe que provavelmente ele mexeu com uma mutação, enfim, e pelo ar se propagou uma infecção mortal, e milhares perecem pela pestilência. Estas visitações devem tornar-se mais frequentes e desastrosas, ok? Então, em função dessas calamidades, o mundo, né? E aí o cenário profético de Apocalipse indica que as pessoas dirão: onde está Deus? O que nós fizemos de errado? Estamos pecando contra Deus, então nós vamos nos voltar e vamos buscar novamente a Deus. E aí vai se formar uma união de igrejas, de estados, de maneira que os que forem contra serão perseguidos, ok? E aí nós já estudamos o terceiro Elias, no nosso estudo das histórias, né, que são profecias. Você pode assistir esse episódio, falamos sobre o clima, o que vai ocorrer, como vai ser tudo isso na nossa série anterior. Isso é muito interessante. Mas trazendo um pouco do que ela está dizendo aqui, né? Ela diz assim: e então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. Então ele se esconde, ele diz: essas tragédias estão ocorrendo porque tem um grupo que não se une à união das igrejas, ao Concílio Mundial de Igrejas, não querem formar ou fazer parte do sistema da nova ordem mundial. E aí
a sociedade enganada vai dizer, olha, precisamos restringir os direitos dessas pessoas, perseguir e, inclusive, futuramente matar. Então, a classe que provocou o descontentamento do céu atribuirá todas as suas inquietações àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é perpétua reprovação aos transgressores. Então, é um ódio contra a lei de Deus, a base do caráter de Deus, e contra os fiéis que obedecem os seus mandamentos. Satanás dá sua interpretação aos eventos e os homens pensam como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem o resultado da transgressão do domingo. Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Ainda vamos falar sobre isto, tá? Mas já estamos tocando um ponto-chave dessa questão da abominação desoladora, ok? Então, vejam, os eventos serão mal interpretados por aqueles que estão sendo enganados. E mesmo dentro do povo de Deus, os eventos poderão ser mal interpretados, dizendo, ainda não é o fim, ainda vai demorar. Ou outros dizendo, já é o fim, é agora, temos que sair, temos que fazer isso. Então, nós corremos, como povo de Deus, o risco de interpretar no sentido de delongar algo que já está para vir, assim como de antecipar algo que ainda não está vindo. Por isso, nós estudamos a Bíblia e o Espírito de Profecia para termos certeza de que qual vai ser o cerco, em que momento isso vai acontecer e qual é o preparo que nós precisamos ter para não sermos ansiosos e não sermos negligentes com os sinais que estão já visíveis diante de nós, ok? Aí seremos levados diante de magistrados, precisaremos dar razão da nossa fé, passando um pouquinho mais rápido por essas citações de Ellen White. Muitos terão de se apresentar nas cortes legislativas, alguns perante presidentes, reis, autoridades, né, doutos, e os que não têm senão um conhecimento superficial da verdade não serão capazes de expor claramente as escrituras. Por isso nós estamos estudando, estamos lendo, relendo, ouvindo. é, Infelizmente, cada vez mais, né, as mensagens que nós temos visto têm menos Bíblia e tem menos citações de Ellen White e tem mais argumentações a respeito do alimento que chega até nós. Então, por isso que cada um de vocês é convidado a buscar esse alimento sólido por conta própria. Não espere que isso venha no seu culto, da sua igreja, da liderança, porque a tendência não é essa, conforme a gente tem visto, tá bom? E é maravilhoso, e eu trago um testemunho em uma frase, né? Como pessoas de outras denominações, vendo o mamão com açúcar que é mostrado, que é apresentado em outras denominações, elas se maravilham quando vem a Novo Tempo, quando vem um alimento mais sólido, quando encontram, né, textos que realmente mostram a verdade e que explica muito do que está ocorrendo. Muitas pessoas sinceras, vendo a superficialidade da palavra de Deus, elas buscam e encontram alimento sólido nas nossas referências adventistas. Eu já ouvi várias pessoas, não só assistindo meu canal, né, ou algum dos nossos estudos, dizendo assim, em 2 estudos que eu acompanhei do seu canal, eu aprendi mais do que em 5 anos enquanto eu estava acompanhando a minha igreja. Louvado seja Deus por isso, não há mérito em nós. Mas a gente tem que compartilhar um alimento sólido que vai nos sustentar de fato em situações prévias antes da segunda vinda de Jesus, ok? É, Seremos levados diante de concílios e cada um terá que dar razão da sua fé. Então, nós não precisamos preparar um discurso, nós não precisamos preparar um compêndio escatológico, teológico, mas precisamos estudar, colocar alimento, alimentar nossa natureza, e o Espírito Santo no futuro nos trará lembrança e as palavras corretas, como foi no passado com os profetas, ok? Então, nós fazemos nossa parte e não podemos confiar nesse conhecimento que achamos que teremos ou estamos tendo, e sim dependermos do Espírito Santo futuramente quando ele nos lembrar, ok? E é o que ela está dizendo aqui daqui a pouco.
o Senhor Jesus dará aos discípulos uma língua e sabedoria a que os seus adversários não poderão contradizer nem resistir. Nenhum argumento científico, lógico, será possível de ser combatido diante de palavras sábias e profundas e simples, eh, pelos filhos de Deus que serão proferidos nos últimos dias, ok? Então isso vai provocar uma divisão, uma sacudidura. Eh, Muitas pessoas vão se dividir, igrejas, famílias, ok? Assim, muitas pessoas vão abandonar uma sua posição, passando para as fileiras do adversário. Isso falando das pessoas que estão hoje no nosso meio, não interpretando bem os eventos e entendendo que a fidelidade, na verdade, pode ser um legalismo, ou pode ser um exagero, ou pode ser um radicalismo. Muitas pessoas irão contra os filhos de Deus que estão entendendo e se alimentando de maneira que a gente está aconselhando aqui, ok? Então, unindo-se ao mundo e participando do seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sobre a mesma luz. E, em vindo à prova, eles estarão prontos a escolher o lado fácil, o lado popular. A porta larga estará disponível para quem não estiver fundamentado na palavra. Homens de talento e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. A gente já vê algumas gotículas, né, disso acontecer no nosso meio, no Brasil, o panteísmo chegando, interpretações muito adocicadas sobre a graça de Jesus, que cobre tudo, que a obediência não é tão necessário numa questão de sábado, porque Deus vai entender se a gente, por causa do emprego, por causa da nossa família, do ganha-pão, a gente ainda transgredir o sábado, mas a graça de Deus pode nos perdoar, mesmo nessas situações. Quantas mensagens barateando a graça, ou dando, valorizando a graça, e não fazendo o balanço correto entre lei e graça, tem entrado nas nossas fileiras no sentido de colocar em dúvida, né, o nosso preparo final. Então, tornam-se os piores inimigos dos seus antigos irmãos quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé. Estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar. Ainda, graças a Deus, nós não vimos isso com intensidade, mas também isso vai ocorrer em breve. De dentro das nossas fileiras surgirão os, os nossos maiores inimigos. Trairão parentes, julgarão, ok? Só estou resgatando aqui palavras-chave daqueles que hoje são nossos irmãos. Os que forem fiéis a Deus serão ameaçados, denunciados, proscritos, serão entregues pelos pais e irmãos e parentes e amigos. Então, por isso que Jesus disse, né? Amar a Deus diante de todas as coisas e amar mais, inclusive, do que pai e mãe, de maneira que, pela lucidez, enxergando a verdade, nós não tenhamos receio de, não estou dizendo ir em contra da família só por ter que ir, é a verdade que vai separar as famílias, não nosso sentimento, nosso coração enganoso, mas haverá um momento que haverá essa divisão, ok? Laços de família, né, e relações na igreja são impotentes para detê-los agora. Então, a aprovação, quando chegar, né, ela vai dividir, ela vai trazer separação, vai trazer peneiramento, ok? Essa sacudidura também é em função de quê? Da separação do trigo do joio. Em função do amor de muitos se esfriar, o joio está cada vez ainda mais decidindo por não se alimentar, por abraçar o engano, acariciar o pecado, enquanto o trigo está querendo, buscando em as suas raízes, né, cada vez mais profundas, em alimento sólido. Então, quando ambos já estiverem bem formados, tanto para a colheita, né, ambos os dois, então virá o que Jesus, Deus mesmo disse, né? Chegou o tempo, a seara está madura, o trigo já está maduro, e o joio
estará pronto também. Então haverá esse peneiramento, essa separação. Então, devido a que a iniquidade está se tornando uma coisa comum, o amor de muitos está se esfriando e os ímpios continuam praticando a iniquidade. Ok? É, outro sinal. Fala-se em uma classe de pessoas que caíram de elevado estado de espiritualidade. A mensagem de Éfeso, né? Preserve o seu primeiro amor. Esse é um convite para nós também, ok? O amor do mundo, o amor de algum pecado predileto tem privado o coração do amor, da oração e de meditar nas coisas sagradas. Conserva-se uma rotina formal de cultos, mas onde está o amor de Jesus? A espiritualidade vem perecendo. Muitas pessoas buscam o oba-oba, né? Shows, sentimentalismo nos cultos. Nós precisamos estar muito atentos, porque nossa espiritualidade não deve depender disso. Nossa espiritualidade deve depender da palavra de Deus, independente do formato. O sentimento é algo natural que o Espírito Santo vai se agradar quando o nosso coração é em sinceridade. A gente precisa levantar as mãos, a gente vai levantar. Se a gente quiser se ajoelhar, a gente vai se ajoelhar. Com decência e ordem, a gente vai poder, sim, ter manifestações corporais do nosso agradecimento e do nosso louvor a Deus, né? Sem manifestações que a gente sabe que não são, que estão dentro do que é um verdadeiro arremamento do Espírito Santo, ok? Então, feita essa recapitulação aqui sobre esses sinais, e a gente passou rapidamente, a gente vai falar de fato agora sobre o assunto do nosso estudo, que é a águia, o agouro da águia, ok? Então, Mateus 24, já vimos que Roma, né, o imperial, e os seus estandartes, nós estudamos isto semana passada, são um sinal de paganismo, de falsa adoração e da manifestação, inclusive da parte bélica de Roma, nas suas legiões, nos seus soldados, nos seus exércitos, tinham esses emblemas, misturando paganismo com dentro das suas práticas, né, militares. Então, há uma conexão muito forte entre o sol que está aqui, e vocês estão vendo meu mouse, que está por trás em um formato circular, com essas folhas aqui, atrás da águia, é um sol. Então, o verdadeiro sol da justiça é Cristo, mas Satanás sempre imita, falsifica. Então, aí ele cria o quê? Um sol idolátrico, pagão, para receber uma falsa adoração. Então, os romanos, adotaram o deus Mitra, em representação ao deus Sol, e eles tinham uma águia com a cabeça virada à direita e uma guirnalda, né, ao redor em formato circular. E as flechas que nós estudamos estavam segurando pelas patas da águia, ok? Segurando nas suas garras. Então, isso vai ter uma, quê? Uma projeção futura. Esse sol será um dia do sol, que será reverenciado pelos que estão sendo enganados, ok? Então, essa adoração ao dia do sol deverá ser através de leis. Então, quando a gente faz uma conexão rápida sobre as profecias de Apocalipse 13, nós vemos um poder que surge da terra, em representação dos Estados Unidos, que se alia a um poder que surge do mar, que representa o papado como uma das últimas cabeças dessa besta que surge do mar. Ok? Então, os Estados Unidos criam uma imagem é uma ilustração do que Roma Papal foi no futuro, enquanto perseguia, o mundo entra em convulsão, aí culpam os adoradores do sábado de não se unirem e irem contra. Então, eles são os culpados dessas tragédias, desses eventos que estão devastando a Terra. E aí surge um movimento nacional, em primeiro lugar, nos Estados Unidos, e depois um movimento mundial, no sentido de obrigar a todos a se lembrarem de Deus no dia do sol. Isso, então, é configurado, e a gente estudou tudo isso com vários e vários capítulos. Você pode ir no nosso canal, quem está entrando aqui pela primeira vez,
na série Apocalipse, você vai ver tudo isso em três, quatro estudos bem detalhados. Estamos resumindo. Então, a aplicação através de uma lei do dia de adoração do sol, do domingo, se constitui na marca e o sinal da besta que está levando a humanidade a um engano, ok? Então, nós vamos ver, não usando todos esses argumentos que já foram mostrados na nossa série de Apocalipse, mas sim usando os elementos de Mateus 24, né? E essas águias, a Roma imperial com a águia do futuro, nós vamos entender por que Satanás está trabalhando e está por trás de tudo isso, ok? Então, bem rapidamente, já nós vamos identificar qual é o poder ou nação que representa a águia, tá bom? Então, eu só quero aqui dizer de que Roma imperial esteve aqui na Península Itálica, né? Ainda está Roma, perdão, Roma, capital da Itália, mas no momento da perseguição, esse poder perseguiu os santos na Europa, e por 1260 anos, os cristãos denominados hereges foram perseguidos, matados na região da Europa. Ok? Os gentios os cristãos já se encontravam maioritariamente na Europa. Eles se mudaram devido a essa perseguição, e quando ela cessou mais ainda, eles migraram para onde? Conforme essa setinha está mostrando, para os Estados Unidos, e ali criaram uma nação fundamentada em pilares bons de liberdade, de expressão e culto. Dali dos Estados Unidos, né, Deus permitiu e abençoou essa nação, Deus levou o protestantismo, né, para o mundo inteiro. A nossa própria igreja surgiu nos Estados Unidos, essa missionários foram enviados ao Brasil, foram enviados para a África, Austrália e outras nações, de maneira que o povo de Deus se espalhou pelo mundo. Então, isso foi um problema para Satanás, que sempre quis perseguir e destruir o povo de Deus. De maneira que não estava mais geograficamente limitado à Palestina e muito menos à Europa. Então, por isso que Satanás também estudando as profecias, ele disse: olha, eu preciso agora focar minha atenção neste poder que está surgindo nos Estados Unidos, a besta que surge da terra. Essa nação vai prosperar e vai ser abençoada por Deus para levar o evangelho, né, protestante para o mundo inteiro. Por isso eu preciso trabalhar ali para que também através dessa influência eu consiga futuramente levar essa perseguição e influenciar o mundo a perseguirem os filhos de Deus que se encontram agora espalhados no mundo inteiro. Ok? Então há uma dualidade. Enquanto a luz do evangelho sai da América protestante para o mundo, ok? Será da América, né, dos Estados Unidos, que também sairá a influência negativa para perseguir futuramente o mundo quando um governo é, mundial for formado, ok? Então, só para explicar por que dessa migração, tá? E da mudança que o inimigo faz, não escolhendo mais Babilônia, a Síria, Medo-Pérsia, o Egito, essas nações que ficaram para trás, e ele já descartou essas nações porque elas perderam a hegemonia mundial. Agora ele foca em quem? A nação da vez, porque ela vai influenciar o mundo dessa maneira, ok? Então, quem é a águia? Se no passado, na primeira destruição de Jerusalém, foi o poder romano, a águia, você sabe muito bem, é um símbolo, né, que está na nação mais poderosa do mundo, os Estados Unidos. E por Apocalipse 13, nós estamos relembrando sempre, né, há muitos argumentos que nos levam a concluir de que os Estados Unidos são a besta que surge da terra. Surge num lugar desabitado, surge depois de 1798, depois da ferida mortal sendo proferida ao poder papal, é uma nação protestante, ok? É dentre os principais elementos que a gente está trazendo aqui. Então, lembrem-se dessa dualidade. Há coisas positivas nesse poder, tem dois chifres como de cordeiro, dois pilares da sua constituição, liberdade de culto e liberdade de expressão, porém, ele fala como dragão. Ele é o policial do mundo, ele define quem é democracia, quem é tirano ou
ou outro tipo de governança que ele define não ser correta no mundo e assim por diante, tá? Então, nós vamos examinar, já que nós estamos estudando Apocalipse e nós já estudamos, vamos examinar outros símbolos dos Estados Unidos que nos levam a crer também, como evidências e provas de que as águias que falam em Mateus, em Daniel, né, é, tem um vínculo muito claro com os Estados Unidos, tá bom? Então vamos analisar os emblemas, alguns dos emblemas americanos e ver se nós encontramos águias ou o mesmo simbolismo dos estandartes romanos nos selos, nos emblemas oficiais da nação, ok? Vocês conhecem muito bem a nota de $1, né? Esse aqui é apenas uma ilustração. O selo oficial, e isso se encontra em documentos, quando você vai tirar um visto, etc, etc, ou documentação oficial do Senado, do Congresso, você vê a simbologia da águia, com a mesma figura, o rosto virado à direita. Nós vamos falar um pouco melhor sobre isso. Mas esse símbolo é um símbolo oficial, é um emblema que é usado por essa nação em documentos oficiais, ok? Então, nós vamos falar em duas partes aqui, tá? Nós vamos falar do selo, estamos dando o zoom ali, que é a parte da águia, e nós vamos falar também da pirâmide, ok? E esse selo, estamos falando da águia ali à direita, ele foi criado, foi proclamado, perdão, a independência americana ocorreu em 4 de julho de 1976, tá? E foi criado ali um comitê para criar esse selo. E esses personagens, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e John Adams, foram os autores dessa proposta, um selo que representasse a nação. Houve uma larga discussão, o que seria melhor, um outro animal foi proposto, foi descartado, é, o pavão, por exemplo, foi uma tentativa de escolher, por isso que o pavão é símbolo, né, do Dia de Ação de Graças, mas na discussão eles rejeitaram e preferiram colocar uma águia, um animal um pouquinho mais agressivo, né, ou emblemático para essa questão de dar um perfil mais forte para essa nação em formação, ok? Então vamos falar sobre esse selo. É, aqui nós vemos já nesse zoom uma frase em latim, ok? Aqui está no meu mouse e pluribus unum. Isso é latim, que significa de muitos um. De muitos quê? De muitos povos, de muitas nações, uma nação. Então, se referindo ao destaque que eles queriam ter, né? Nascendo como uma nação independente da colônia britânica, do Império Britânico, perdão. Então, aparece aqui também alguns detalhes. O número 13, aqui tem 13 flechas na pata à direita aqui dessa águia. O escudo é formado por 13 listras, horizontais e verticais. Acima da cabeça existem 13 estrelas. E por que o número 13? Historicamente, porque foram 13 colônias que formaram o que seria o início dos Estados Unidos, ok? Porém, alguns comentam, e não está errado também dizer, de que o número 13, assim como o número 9 e o 11, são números de sociedades secretas, tá bom? Então, não vamos descartar, mas vamos colocar que o principal motivo é o número de colônias que se uniram no leste dos Estados Unidos, tá? É, Henry Wallace, ele era um maçom de grau 33, ele foi vice-presidente durante a administração de Franklin Roosevelt. Ele sugeriu que esse símbolo fosse colocado na moeda, ok? É, porém, o próprio Roosevelt, que também ele era maçom de grau 33, ele encontrou melhor, em lugar de colocar na moeda, ele achou melhor colocar na nota de $1. E essa decisão foi tomada no ano de 1935. Então, a gente está vendo aqui é, que você vê a águia com as asas estendidas, ok?
E essas flechas, elas estão, embora as flechas não eram ferramentas daquela época, né? Já existiam canhões, já existiam outro tipo de armas. Essas flechas são símbolos de armas de povos mais antigos. Então, não é uma escolha no contexto em que os Estados Unidos estavam surgindo, tá bom? É, então, aí nós vemos o quê? Uma conexão com Roma. Por que que apareceria nessa frase aqui o latim, como eu disse, né? Sendo que os Estados Unidos, desde o seu início, a maior parte dessas colônias falavam inglês, ok? Por que que o latim, a língua oficial do Império Romano, estava sendo colocado nesse símbolo? Outra questão. Quando nós colocamos os dois, né, frente a frente, os estandartes romanos à esquerda, junto com o símbolo e o selo oficial dos Estados Unidos, nós vemos claramente que Jesus não precisava ter dado tantos detalhes, né? Ellen White bastava algum observador analisar e dizer, ó, aqui nós vemos Roma, né, na sua essência, na formação dos símbolos oficiais dos Estados Unidos. Então, aí vem de novo essa dualidade. Quem estava por trás da formação dos Estados Unidos? Deus estava dirigindo esses migrantes sinceros que estavam procurando paz e liberdade de culto e de expressão. Deus abençoou. Porém, o inimigo também estava colocando suas digitais para dizer: olha, aqui estão ferramentas, instrumentos meus, para que um dia isso possa gerar frutos ao meu favor, a favor da minha agenda, que é perseguir aos filhos de Deus. Então, alguns poderiam dizer, mas isso é muita coincidência, está forçando um pouco, né? Mas se a gente examinar com mais detalhes, vocês vão ver que a gente vai mostrar daqui a pouco números romanos na pirâmide. Por que que aparecem números romanos num cenário, num contexto de uma figura de uma nação ocidental? A base do governo, por exemplo, a república, né? E aí todos os países ocidentais, a maioria deles foram influenciados pela república que surgiu no direito romano e vem de herança romana também, ok? Então, essas figuras do Senado, da Câmara dos Representantes, são cópia, o Senado vem da antiga Roma, ok? Então, por isso que nós estamos dizendo, olha, examinando esses emblemas e porque Mateus 24 nos fala de que Roma imperial atacou Jerusalém, então os Estados Unidos vão influenciar o mundo para o quê? Perseguir aos cristãos sinceros quando ocorrerem algumas questões internas nos Estados Unidos, tá? Então, os fundadores dos Estados Unidos admitem, isso são documentos históricos, que eles usaram e escolheram símbolos romanos. O Senado, como eu disse, né, o republicanismo. é, Ellen White também usou essa questão dos comentários dos estandartes romanos, e ela foi enfática ao dizer de que esses estandartes, né, o primeiro sítio, definem a lei dominical que definirá a figura do primeiro cerco, ok? Assim como o primeiro cerco foi o sinal, e nós vamos mostrar esse texto depois, só estou parafraseando. Assim como o primeiro cerco dos romanos foi um sinal visível para que os seguidores de Jesus fugissem de Jerusalém, a lei dominical nos Estados Unidos será um sinal para que os filhos de Deus abandonem as grandes cidades. Ok? Nós vamos falar isso melhor. Estamos só construindo esse raciocínio aqui agora. Ok? Vamos para o próximo símbolo aqui. Vamos falar da pirâmide. É, aqui tem um olho em cima dessa pirâmide, que é o olho da providência. E tem raios de sol surgindo por volta desse olho providencial. Então, novamente, o sol, o paganismo, não é o verdadeiro sol, né? Não é Jesus. E alguns insinuam de que esse aqui é chamado o olho que tudo vê, ok? Novamente, nós vemos aqui latim, annuit coeptis, que significa ele tem favorecido o que temos empreendido. Aí a pergunta é: quem é ele? Não está explícito, não está declarado,
E em tudo que há misticismo, mistério, algo encoberto, a gente sabe que não é algo que venha de Deus, porque Deus é claro, ele se identifica, né? Então, quem é esse que tem favorecido os empreendimentos americanos? Aqui embaixo, nós temos Novus Ordo Seculurum, novamente latim, que traduzindo seria, né, nova ordem mundial. O que nós estamos dizendo, ou seja, no início dos Estados Unidos, eles já tinham e almejavam o quê? A liderança e a proposta de uma nova ordem mundial. Esse termo oficialmente está sendo usado ultimamente depois da pandemia, praticamente. Antigamente, esse termo era conspiracionista, era aqueles que acreditavam em qualquer filosofia, mas hoje em dia esse termo já é oficial, ok? Da agenda política global. Como eu disse, antes da pandemia, você poderia até citar essa questão, falando sobre Apocalipse 13, mas não era do linguajar das pessoas que não são adventistas e muito menos protestantes. Mas hoje é muito claro, já está isso bem claro. Novamente o número 13. Vejam, aqui nós temos na base números romanos, ok? Nós temos aqui a pirâmide tem 13 níveis, você pode contar depois, ok? Tem 13 pontas no total, contando duas partes da pirâmide, né? 8 de um lado e 5 do outro. Tem 13 ramos, não, isso foi aqui, isso, 13 ramos ou 13 folhas de ambos os lados nessas plantas que estão aqui aos pés da pirâmide, tá? E o próprio Anuit Coeptis tem 13 letras. Então, novamente, referência, né, a 13 colônias o tempo todo, mas implicitamente há outras mensagens que só os criadores entendem e só os seguidores que entendem dessa simbologia podem capturar, tá bom? Se são sociedades secretas, se tem um nome específico ou não, nós não vamos entrar nesse mérito, mas não está explícito quem é esse que está favorecendo todos os empreendimentos dessa nação, ok? Então essa pirâmide ela é, tem essa conotação, ela tem símbolos maçônicos, isso sim é fato, porque assim, em literatura maçônica esses símbolos aparecem, tá bom? Eles mesmos expõem dessa maneira. Na Catedral de Milão existe a mesma representação da pirâmide, porque alguns vão dizer, não, mas também são símbolos cristãos, esse olho, etc. Mas isso a gente sabe que leva à confusão ou leva a muitos a dizer, não, você está sendo muito exagerado ao dizer que isso aí é satânico ou assim por diante. Mas nós estamos falando de um único símbolo, estamos falando de todo o contexto, ok? Há um poder que fala como dragão, mas tem chifres de cordeiro. E quem permite que essa nação seja poderosa também é o inimigo, de maneira que os seus planos de perseguir o povo de Deus são apoiados por esse poder, ok? Os números romanos aqui embaixo representam o ano 1776, o ano em que os Estados Unidos se tornariam independente da Grã-Bretanha. Aqui um zoom do que a gente está mostrando aqui, tá? Em números romanos. Também há um símbolo de uma cruz, ok? Nos cantos do dólar, da nota de $1. E isso faz referência a uma cruz de Malta, ok? E existe uma ordem, né? Dos Cavaleiros de Malta também. Não vamos entrar nesse detalhe, não é o objetivo do nosso estudo, mas existem grupos que foram formados com não sei o fim, o objetivo, mas estão ali denotados também na sua simbologia, tá? Vamos falar a respeito agora dessas questões de conexões entre os exércitos romanos e os denominados exércitos americanos. Quando você procura rapidamente aqui, você vai ver na internet, aqui tem uma ilustração de uma legião de honra
da Marinha Americana. Hum, Se estivéssemos mostrando apenas isso, a gente poderia falar assim, realmente você está forçando a barra, né? Porque aí você está dizendo que a armada americana usa o nome legião? Sim, usa. E os romanos também usavam, ok? Então, não é coincidência, porque estamos trazendo muitos mais elementos, ok? Então, os exércitos americanos poderiam receber outros nomes, como assim como eles têm, mas eles usam também a palavra legião, American Legion, entre outros termos aqui, tá? Então, isso também é oficial. O general Knox, ele definiu isso num momento específico para definir um estandarte dentro da simbologia da defesa americana como legião, ok? É, e aí, nos estandartes, nos emblemas, vejam aqui, né? Tem as folhas, as guirnaldas, etc. Tá? Se a gente for falar, então, do legado da arquitetura, comparando a arquitetura romana com a arquitetura da fundação dos Estados Unidos. Parece, parece que quando nós olhamos para o Capitólio, estamos olhando para a Basílica de São Pedro, né? Existe muita semelhança. E aí, claro, alguém vai dizer corretamente de que é pelo momento em que essas construções foram ou surgiram, pelo estilo, né? Na verdade, isso vem um pouco antes, vem dos gregos, vem a arte, essa arquitetura vem herança grega, etc. Mas há uma conexão também, ok? O Senado, a Câmara dos Representantes, como nós havíamos falado aqui, tá? O estilo, né, das colunas, dos capiteles, das partes, dos elementos que são utilizados. Aqui está a Casa Branca, aqui está o Memorial de Jefferson, do outro lado do rio, não esqueci o nome dele agora. Quando nós olhamos aqui para Atenas, ou olhamos para o Memorial de Abraham Lincoln, neste caso aqui, nós vemos a mesma tipologia, né? Perdão, a mesma topologia. Topologia tem a ver com geometria, ok? Então, mais conexões com a Grécia e com a Roma antigas, tá? Se nós olharmos para o obelisco, né? O obelisco, se não me engano, um dos primeiros países, impérios pagãos que utilizou foi o Egito. E aí nós vemos um outro tipo de dualidade, né? O paganismo, junto com os sinais da sua fundação, nessa dualidade, né? Um partido democrata que tende a ser socialista, comunista, né? Cuja origem é pagã, a negação da existência de Deus, e por outro lado nós temos um partido republicano que é mais conservador e conectado com igrejas protestantes, ok? Então, o iluminismo, um pouco do que a gente vê na arquitetura da França, né, no Palácio de Versalhes, essa simetria, árvores de um lado, do outro, uma fonte, essa simetria toda vem de um renascentismo também, renascimento que ocorreu por volta daquela época, tá? Indo mais adiante, o Sol, a gente mostrou que está nos emblemas, né, dos Estados Unidos, naquela águia, no selo da nota de $1. Esta aqui é a cadeira onde supostamente foi assinada, né, a primeira Constituição. Aqui por trás vocês veem um sol que está ilustrado em alto relevo nessa cadeira e aí não lembro se foi Washington que se assentou ali para poder assinar a primeira Constituição, tá bom? Então, essa ideia do sol nascente, né, surgiu junto com aquela ideia de uma nova ordem mundial. Quando o sol nasce, né, ele está nascendo para mostrar o progresso, o crescimento dessa nação que estava surgindo naquele momento, ok? Então, perdão, tem muitos documentos históricos que falam a respeito de como foi estabelecida essa Constituição, ocorreu na Filadélfia, com o objetivo de redigir esses artigos que estabeleceram a emenda, né, e a base da Constituição americana. E aí foi lavrada essa cadeira, né, denominada a cadeira do Sol Nascente.
E por algum tempo, e aqui eu mostro um texto, né, de Benjamin Franklin, que ele diz, muitas vezes olhava para este sol atrás do presidente sem poder determinar se o sol estava nascendo ou se pondo. Mas agora finalmente tenho a felicidade de saber que é um sol nascente. Porque a dúvida era, né? O sol está nascendo ou se pondo? É um sol nascente ou um sol poente? E eles fizeram até um pouco de alegoria, um pouco de poesia, dizendo de que, assim como o sol, toda vez que ele nasce, vence as trevas, né, da escuridão, a nossa nação está nascendo para iluminar, né, e influenciar positivamente o mundo. Ok? Mas aí a gente novamente vê, né, a conexão com Roma, com os símbolos idolátricos romanos, o deus Mitra, o deus Sol. Se todas essas conexões estão ali, esse sol dessa cadeira e outros simbolismos não fazem referência a Jesus, ao cristianismo puro, não fazem referência a essa simbologia, porque desde o segundo mandamento, né, Deus manda de que não exista é, nenhuma figura de algo criado e muito menos de Deus para que possa ser lembrado ou como um memorial, como algo que tenha que ser venerado, ok? Voltemos para Ellen White, uma vez feitas essas comparações dos emblemas. Ela disse o seguinte: declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical. Então, a gente já explicou, certo? Em função de todos os sinais que Mateus 24 resumem, os Estados Unidos, que é uma nação protestante, uma nação cristã, eles vão dizer onde foi parar a nossa nação, qual o rumo que ela tomou. Precisamos nos lembrar de Deus e eles vão impor isso pelas leis. Eles vão dizer assim: vamos olhar para a nossa fundação. Nós nascemos cristãos, precisamos retomar o controle da nossa nação através do estabelecimento do cristianismo em toda a nação, basicamente. E por isso, nesse contexto, surge essa declaração de Ellen White que está pecado, perdão, declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que este pecado, perdão, acarretou calamidades que não cessarão antes de que a observância do domingo seja estritamente imposta. E que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração a favor divino e a prosperidade temporal. Ok? É, então é o que Apocalipse 13 justamente nos mostra, né? A aliança entre um poder protestante político influente no mundo, trazendo e colocando o que a igreja mãe herdou para as igrejas filhas. Então, essas igrejas não conseguiram se desvincular da igreja mãe na observância do domingo, ok? É, então, aí nós vemos a aplicação da abominação desoladora, que vai surgir em função da união entre os Estados Unidos e o papado, estabelecendo essa lei de observância do domingo, como um sinal da assolação ou desolação que virá em breve, tá bom? É, Mateus 24 fala sobre essa comparação que nós já estamos explicando, e isso vai ocorrer através dessa união ilícita, tá? É, natural, vejam as palavras de Thomas, um cardeal aqui, dizendo o seguinte: naturalmente, a Igreja Católica declara que a mudança foi um ato deles. A mudança de quê? Do domingo, perdão, do sábado para o domingo. É um ato, é uma marca de seu poder eclesiástico e de sua autoridade em assuntos religiosos. Então, eles notoriamente dizem, olha, a lei de Deus, e na Bíblia Católica está assim, né? Você pode procurar o que está escrito na Bíblia Católica. Em Êxodo 20 está escrito sábado, ok? Em todas as passagens está escrito sábado, sábado. Porém, no catecismo aparece domingo. E por quê? Porque eles são muito coerentes e lógicos e eles dizem a autoridade católica mudou pela tradição, etc., né?
A igreja decidiu e Deus abençoou, né, o que a igreja decidiu, houve essa mudança. Então, eles dizem, a igreja tem a autoridade dada por Deus, então ela alterou a lei de Deus, tá? Então, como a gente está mencionando, e a gente estudou isso com muito detalhe no santuário, Deus foi resgatando através das igrejas protestantes a verdade sobre a Bíblia, sobre a verdadeira oração, sobre o verdadeiro batismo. A Igreja Batista surgiu em função disso. A Igreja Presbiteriana resgatou a verdadeira adoração, utilizando a oração. A Igreja Metodista resgatou o verdadeiro testemunho, certo? Wesley, entre outros movimentos, né? Que estou lembrando aqui na figura que a gente sempre mostrou no nosso estudo do santuário. Então, esses movimentos resgataram as verdades que o papado tinha jogado por terra por 1260 anos. E a Igreja Adventista surgiu para resgatar uma verdade de que o sábado não tinha sido abolido, de que a lei de Deus não fora abolida na cruz do Calvário, e de que o santuário ainda estava como verdade que conectava todas as outras verdades. Então, quando nós olhamos para o nosso diagrama do santuário, que infelizmente não estou trazendo aqui, deveria ter trazido, é, os movimentos presbiterianos, luterano, batista, metodista, etc., trouxeram verdades que foram necessárias na época em que esse movimento surgiu. A salvação pela fé. Lutero foi uma grande descoberta que nós, adventistas, acreditamos, e todas as verdades que eu citei desses movimentos, nós acreditamos como adventistas. Porém, esses grupos não conseguiram se livrar da observância do domingo da Igreja Mãe. Ok? Então, por isso, nos últimos dias, essas igrejas filhas, que estão descritas em Apocalipse 13, conectadas com a Igreja Mãe, levarão e incitarão os seus legisladores para a criação dessas leis. Tá bom? Então, o texto-chave, e aí estamos indo para o fim do nosso estudo, né? Por meio da ajuda dos Estados Unidos da América, a nação que tem a águia e o sol em seu estandarte, Ellen White comenta isso, né? E por isso a gente foi atrás dessa simbologia. O papado estabelecerá a abominação desoladora no terreno sagrado da igreja, onde não devia estar, e rodeará, por assim dizer, o mundo inteiro. Lembra aquele mapa que eu mostrei? Primeiro influencia os Estados Unidos para depois rodear o mundo inteiro. Como é que você consegue rodear ou aprisionar ou forçar alguém que está geograficamente no mundo inteiro, se não através de leis, da privação dos seus direitos, né? Então, é, os Estados Unidos, por meio do seu selo oficial da águia, né, o Sol, que é o grande selo que certifica a autêntica, né, e autentica todos os atos oficiais do governo federal, né, decretará a observância do Dia do Sol, sob ameaça de penalidades civis. Ok? E então, isso se constituirá em quê? A ruína nacional, porque essa será a apostasia declaradamente de uma nação que for abençoada por Deus para levar o protestantismo para o mundo inteiro. Então, essa declaração oficial através de leis é a apostasia nacional americana, tá? E isso será o quê? O fim dessa nação poderosa, e aí virá a destruição contra essa nação e, consequentemente, contra o mundo devido a essa adoração falsa a favor do domingo, ok? Então, o texto continua. Por um decreto que terá por objetivo impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, porque aí nós temos os 10 mandamentos escritos por Deus em duas tábuas de pedra, e Deus não erra. Se Deus errasse, ele falasse, não, me desculpem, eu me enganei, não é o sábado, é só até Jesus, depois vai ser o domingo. Estou passando o corretivo aqui, por favor, mudem para o domingo. Não há nenhum texto bíblico que diga isso, né? Parafraseando, né? O que a gente está querendo explicar. Deus não erra, Deus não muda. E Jesus cumpriu a lei
e os seus discípulos guardaram o sábado depois dele ter ressuscitado, né? Então, quando essa autoridade humana fizer questão de divulgar essa sua autoridade através do dia de guarda do domingo, né? Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano, e isso vai ocorrer nos Estados Unidos, né? E a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança, os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios da sua Constituição, porque os seus princípios são bons, são dois chifres de cordeiro, liberdade de expressão e liberdade de culto, ok? Então, que fizeram deles um governo protestante e republicano e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. E isso será visível para os filhos de Deus. E nós já vemos lampejos de que isso está ocorrendo nos Estados Unidos. No estudo da semana que vem, nós vamos ver bem claramente como se dará esses passos numa nação que é a nação da liberdade. Como isso vai acontecer? Como que alguém vai forçar a consciência de outro a guardar o dia dos cristãos, o dia do domingo? Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para que os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido, que as nações encheram a medida de sua iniquidade, e o anjo da graça está a ponto de dobrar as asas a partir da terra para não mais tornar. A misericórdia de Deus tem um limite, e quando essa nação fizer isso, né, Deus vai nada mais dizer: foram vocês que escolheram, agora receberão as consequências das suas escolhas, né? O povo de Deus entrará então num período de aflição e angústia que o profeta designa como o tempo de angústia para Jacó. O clamor dos fiéis perseguidos se elevará até o céu. E como o sangue de Abel clamou a Deus desde o pó, assim haverá também vozes clamando desde a sepultura dos mártires, das profundezas do oceano, das cavernas dos montes e das masmorras dos conventos, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Os Estados Unidos, assim como Israel no passado, foram abençoados. E eles tiveram um tempo de graça, um tempo de bênção, um tempo de prosperidade, mas o primeiro povo crucificou a Jesus, o segundo fará aliança com Roma Papal. E esse será uma escolha natural dos seus líderes religiosos e dos seus líderes políticos, instigados pelo seu povo. O povo pedirá aos seus representantes para criarem essas leis. Então, ao repudiarem os pilares da sua Constituição, isso será um pouco do cumprimento que nós estudamos em Ezequiel 8, né? Quando os anciãos de dentro de Israel, os líderes religiosos, estavam adorando o Deus Sol. Por isso é denominado de apostasia nacional. Ela diz assim: o povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido, mas quando eles restringirem a liberdade religiosa, renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado, à medida que sua culpa estará cheia, e nos livros do céu será escrito apostasia nacional. Na verdade, é por que ocorre o derramamento das pragas? Porque a ira de Deus se manifesta contra aqueles que obrigam aos seus semelhantes a seguirem leis humanas. Se Deus nunca obrigou e nunca vai obrigar um ser humano a segui-lo pela coerção, pela pressão de uma lei, ele abomina quando um ser humano faz isso com o outro. E por isso ele manifesta a sua ira. Ok? Essa é uma das explicações para entendermos o porquê Deus fará justiça através das pragas. Quando nossa nação
e aí está falando, ela é americana, né? É os Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado, do sétimo dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país, e a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. No passado, quem foi que quis, pela coerção, levar os jovens amigos de Daniel para a fornalha? Pela pressão de uma lei, um decreto de morte, foi Satanás. No episódio da Cova dos Leões, quem utilizou a lei de Dario para levar a Daniel diante da Cova dos Leões? Satanás. Quem foi que instigou a Amã a criar a lei para matar Mordecai, Mardoqueu e todos os judeus? Satanás. Quem estará por trás desta mudança? Satanás. Então ele quer duas coisas: adoração falsa dirigida a ele, porque ele na verdade é esse sol, né, nascente ou oponente, um dia de falsa adoração, de algo criado por Deus, e ele quer perseguir os filhos de Deus através do mesmo efeito, né, a liberdade de consciência, ok? Satanás não consegue nem pelo engano levar a todos a uma falsa adoração. Então sua última tentativa é através da obrigação, através das penalidades, através das leis. Quando a terra que o Senhor levantou para dar refúgio ao seu povo, para que pudessem adorá-lo conforme os ditames de suas próprias consciências, a terra sobre a qual Deus tem colocado por longos anos o escudo da onipotência, a terra que Deus tem favorecido fazendo-a depositária da religião pura de Cristo. Quando tal terra, por meio de seus legisladores, o ato nacional, repudiar os princípios do protestantismo e apoiar a apostasia romana que procurou alterar a lei de Deus, então se revelará a obra final do homem do pecado. Os protestantes oferecerão toda sua influência e apoio ao papado. Por um ato nacional, um ato do Congresso, será imposta a observância do falso sábado e lhe darão vida e vigor. A ferida será curada. A fé corrupta de Roma, assim reviverão. Então, isso é aplicação da ferida curada, né? Tudo que está entre colchetes, entre parênteses, entre chaves, é comentário nosso. Sua tirania e sua opressão da consciência. Então será o tempo de Deus obrar com grande poder para vindicar sua verdade. Ok? Então nós vemos o cumprimento dessa união entre a besta que surge da terra com a besta que surge do mar. Quantas vezes foi falado aqui? Terra, terra, terra. Indiretamente falando da besta que surge da terra, os Estados Unidos da América. Ok? Deixando ele, e aí está falando de Cristo, né? De Jesus, deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou-lhe o amor, pisando sua lei. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus persistentemente resistido foi, por fim, retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. A gente conversou sobre isso, né? Ellen White está dizendo que o Espírito de Deus será retirado. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. E ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. E nós temos um último chamado, e eu queria terminar com esse texto bíblico. A gente leu muito pouco
a Bíblia hoje, mas a gente leu a luz menor. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Hoje é tempo de nós darmos valor às coisas espirituais e eternas, e não às coisas materiais temporais. E nós temos a lição da mulher de Ló. Nós somos chamados a abandonar-nos num determinado momento, num determinado sinal, a versão moderna de Sodoma e Gomorra, né? Quando Babilônia atingir a ira de Deus, nós precisaremos agir sem olhar para trás. Que Deus nos abençoe para que nós, a cada dia, nos preparemos para que essa decisão seja natural e não em função do evento, não em função de qualquer pressão, que seja algo natural do amor que está em nós e que, vendo a iniquidade, vendo o pecado, a gente tem o quê? O desejo de nos afastarmos dessa ruína nacional, dessa ruína mundial. Mas até isso, né? Perdão, até lá nós levaremos a mensagem ao mundo, porque esta é a mensagem do terceiro anjo. Não recebam a imagem da besta, abandonem, sai dela, povo meu. E é nesse cumprimento dessa missão que nós estamos aqui, nessa tentativa, que o Espírito Santo complete esta obra, que ele toque seu coração, para que você reconheça claramente onde está a verdade, onde está o engano, e você possa decidir a favor da verdade. Vamos orar? Querido Deus, nosso bom Pai, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio de sermos porta-vozes da tua palavra, de examinarmos com mais detalhes o que vai acontecer, que nós estejamos firmados na verdade e, sobretudo, um relacionamento real com teu Filho através do Espírito Santo, e que nós busquemos te conhecer a cada dia, de maneira que o Senhor nos mostre, nos ilumine, junto com o conhecimento da tua palavra, para nós tomarmos as decisões de preparação oportunas no nosso dia a dia. São bênçãos que nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.